Quando o assunto é a família Nurmagomedov, a primeira imagem que vem à cabeça é de Khabib dominando seus adversários no UFC e encerrando a carreira invicto. Mas, nos últimos anos, um novo nome começou a chamar ainda mais atenção. O lutador, que muitos especialistas acreditam possuir um arsenal técnico ainda mais completo do que o do próprio Khabib. Seu nome é Umar Nurmagomedov. Um estilo que mistura wrestling de elite, chutes precisos, velocidade impressionante e um controle quase perfeito da distância. Umar rapidamente deixou de ser apenas o primo de Khabib para construir sua própria história dentro do maior evento de MMA do planeta. Mas a pergunta continua dividindo fãs e especialistas. Será que Umar realmente pode superar o legado de Khabib Nurmagomedov? Para responder essa pergunta, precisamos voltar muitos anos no tempo. Muito antes do UFC, muito antes da fama e dos milhões de dólares, existia apenas uma pequena vila cercada pelas montanhas do Daguestão. Foi ali que Umar nasceu, em 3 de janeiro de 1996. Naquela região da Rússia, crescer significava aprender a lutar desde cedo. O wrestling fazia parte da cultura local, quase como uma tradição passada de pai para filho. Enquanto muitas crianças brincavam nas ruas, Umar passava horas treinando. Seu maior professor era ninguém menos que Abdulmanap Nurmagomedov, um dos treinadores mais respeitados da história do MMA. Muito mais do que um treinador, Abdulmanap era considerado um mestre. Ele acreditava que um campeão não era formado apenas pela força física, mas principalmente pela disciplina, inteligência e humildade. Foi exatamente essa filosofia que moldou Umar desde a infância. Os treinamentos eram extremamente rigorosos. Além do wrestling, Umar também praticava sambo, kickboxing, muay thai e jiu-jitsu. В нашей стране. Это человек, который родился в маленьком городе, вокруг которого бывают наркоманы, двоечники, хулиганы и коровы. Говорят му. Так? Ну вот, смотрите, давайте сравним мальчика из села, у мамы, который растет, e точно такой же ровесника из города. Ao contrário de Khabib, cuja principal característica sempre foi esmagar os adversários com pressão constante e quedas intermináveis, Umar desenvolveu um estilo completamente diferente. Ele aprendeu a lutar em todas as distâncias. Era rápido, extremamente técnico, movimentava-se com leveza e utilizava os chutes como poucas pessoas na divisão dos galos conseguem fazer. Com apenas 18 anos, Umar mudou-se para Makhachkala para treinar em tempo integral, ao lado dos melhores atletas do Daguestão. Foi ali que começou sua verdadeira preparação para o MMA profissional. Sua estreia aconteceu em dezembro de 2016. Mesmo sendo muito jovem, impressionou imediatamente. Seu primeiro adversário tentou usar o wrestling, mas encontrou uma surpresa. Depois de defender a tentativa de queda, Umar encaixou uma guilhotina perfeita. Умара. Будет ли он форсировать события? Да, берет и шею, здорово взял и душит. Он украинского бойца Тараса Бейцеева и рефери этого поединка Магомед Султан Ахмедов останавливает этот бой. Vitória por finalização. Era apenas o começo. Nas lutas seguintes, Umar mostrou que não dependia apenas do grappling. Seus chutes altos, front kicks e combinações de socos começaram a chamar a atenção. Sempre calmo, sempre paciente, esperando o momento exato para atacar. A cada apresentação, seu nível parecia aumentar. Logo surgiram desafios maiores. Campeões mundiais de grappling, faixas pretas de jiu-jitsu, lutadores experientes. Nenhum deles conseguiu encontrar uma resposta. Quando a luta permanecia em pé, Umar dominava utilizando sua precisão.
Quando a luta ia para o chão, sua superioridade técnica ficava ainda mais evidente. Era como assistir a um jogo de xadrez onde apenas um dos jogadores conhecia todas as regras. Pouco tempo depois, veio a oportunidade de disputar seu primeiro cinturão em uma organização regional. O adversário era conhecido pelo excelente wrestling, mas aquilo que deveria ser sua maior arma acabou se transformando em seu maior problema. Sempre que tentava derrubar o Umar, acabava sendo controlado pelo próprio Nurmagomedov. Foi uma verdadeira aula de wrestling. Ao final de 5 rounds, os juízes foram unânimes. O Umar era o novo campeão. A conquista representava muito mais do que um simples cinturão. Era a confirmação de que um novo talento extraordinário estava surgindo no Daguestão. Defendeu seu título com facilidade. Finalizou adversários experientes, dominou lutadores invictos e começou a despertar o interesse internacional. Em 2018, recebeu uma oportunidade para lutar nos Estados Unidos. Era sua primeira experiência longe da Rússia. Muitos acreditavam que sentiria pressão, mas aconteceu exatamente o contrário. Umar mostrou maturidade, controlou completamente o combate, venceu por decisão unânime. Naquele momento, os olheiros do UFC passaram a acompanhar cada passo de sua carreira. Enquanto isso, inevitavelmente surgiam as comparações com Khabib. Mas Abdulmanap fazia questão de repetir uma frase para todos: nunca compare meus atletas. Cada um deles tem sua própria história, e talvez ele estivesse certo. Porque Umar nunca tentou copiar Khabib. Ele apenas absorveu os ensinamentos do mestre e desenvolveu um estilo único. Mais móvel, mais criativo, mais imprevisível. Ao final de 2020, seu cartel permanecia perfeito. 12 lutas, 12 vitórias, nenhuma derrota. Agora, o maior palco do MMA finalmente abriria suas portas. O UFC estava prestes a conhecer mais um integrante da lendária família Nurmagomedov. Mas o que ninguém imaginava era que sua estreia seria apenas o começo de uma sequência que faria muitos especialistas afirmarem algo impensável. Talvez Umar fosse tecnicamente ainda mais completo do que Khabib. E foi exatamente aí que sua verdadeira história começou.